Bom dia, pessoal. Bora iniciar nossa formação de hoje com uma pequena oraçãozinha. Pelo sinal da Santa Cruz, livramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, pessoal, relembrando o que a gente já viu até agora, no capítulo 1 a gente viu a necessidade de nos consagrarmos à Virgem Maria, né? Vimos o papel de Nossa Senhora no mistério da encarnação e da salvação, da santificação e salvação das almas, e por consequência nós vimos ali os desígnios de Nossa Senhora nos últimos tempos, né? E aí nós vimos essa necessidade que nós temos dessa devoção, dessa consagração, de nos aproximarmos de Maria, né? O porquê, a necessidade, né, que existe, porque nós deveríamos aderir a ela. No capítulo 2 nós vimos as 5 grandes verdades que consistem essa devoção à Virgem Maria, né? Que pertencemos à Virgem Maria, Jesus na qualidade de escravos, que o fim último dessa devoção é Jesus Cristo, né? Enfim, aquelas 5 grandes verdades. E na aula passada, no capítulo 3 nós vimos as características das falsas devoções, né? E, consequentemente, os falsos devotos. Aquelas pessoas que pensam dessa forma, que aderem a esses pensamentos, a essas características, né? O crítico, o escrupuloso, né? O exterior, enfim, nós já vimos essa questão todinha e vimos também as 5 características, né, da verdadeira devoção. E aí, consequentemente, como é o verdadeiro devoto, né, que adere a essas 5 características. E também vimos, quer dizer, eu meio que passei para vocês verem, né, as práticas devocionais interiores e exteriores, que é bom a gente pensar, ver se a gente consegue ah, aderir a alguma delas, né, simpatizar com alguma dessas devoções, desses atos, né, interiores ou exteriores, e a gente começar a exercer a nossa vida. Na aula de hoje, nós vamos ver a natureza dessa perfeita devoção à Virgem Maria, tá? Ou da perfeita consagração a Jesus Cristo, tá? E aí nós vamos tanto do artigo ou ponto 120 ao ponto 134. É mais curtinho a aula de hoje, tá? Como estava dizendo no off aqui, a gente vai ser mais rápido porque muita coisa a gente já chegou a ver de tabela nos outros capítulos, né? E outra parte, São Luís ele explica de forma maravilhosa, assim, muito bem. A ponto que, pô, se a gente explicar mais, né, tentar falar mais sobre, a gente pode até fugir um pouco da intenção do autor. E aí a gente só vai fazer a lida, tá bom? E tirar alguma dúvida que possa vir a aparecer aqui, tá? Pois bem, ah, uma coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte, deixa eu colocar aqui na câmera. É o seguinte, lembremos que santidade é comunhão com Deus mediante imitação de Cristo. Imitando Jesus, nós nos tornamos santos. E a santidade, ela é a perfeição da essência humana. Uma vez que somos santos, nós somos perfeitos enquanto nossa essência. Nós encontramos nosso fim último, tá? Tem essa implicação.
Agora sim, qual foi a treta? No início dos tempos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é santo em absoluto. Então, é como se nós tivéssemos herdado essa natureza. Nós participamos dessa natureza santa. Enquanto Deus é santo em absoluto, nós somos chamados à santidade por participação. Né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. E a mesma ordem se repete lá no Antigo Testamento, no Levítico capítulo 11, versículo 44. Né? Esse chamado à santidade nada mais é do que a gente retornar a esse estado de santidade original na qual nós fomos criados. Porque a gente foi criado nesse estado de santidade original, porém a gente pecou e a gente perdeu o foco, a gente caiu na imperfeição humana, né? E aí a gente está agora perdido no mundo, vagando por aí, procurando algo que nos preencha desse vazio, né? Porque afinal nós perdemos nosso foco. Nós somos cegos, vendados no meio da escuridão, procurando nosso caminho, né? Então você sabe que já vai ser uma treta gigantesca a gente encontrar por nós mesmos. Só que para facilitar a nossa vida, né? Deus, no Antigo Testamento, mandou profetas e patriarcas para guiar o seu povo eleito, o seu povo preparado, esse povo que teve um desígnio próprio da santidade, tá? Não que os outros povos não tinham esse fim também. Deus amava eles e tudo mais. Só que havia um povo que era preparado. Era um povo especial, era um povo escolhido por ele. Era um povo que deveria receber a suma revelação. Entende? É esse povo que seria os santos no meio dos pagãos. Entende? Então era esse povo, o povo hebreu. Até que vem a suma revelação que é Jesus Cristo. Né? Os profetas e patriarcas apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Eles iam guiando o povo falando assim, olha, se preparem, porque virá o próprio Deus e ele vos guiará. Os judeus ainda hoje acreditam nisso. Tá? Eles acreditam que virá Deus. Só que a primeira vinda de Deus para eles é a segunda vinda de Jesus para nós. Né? Porque para eles, Jesus não é Deus. Para alguns são, né? Tem os judeus, cristãos, né? Enfim, não vou saber explicar essa parte não, mas enfim. Para nós é a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? E aí, na pessoa de Jesus Cristo, né? Nosso Deus, que se encarnou, se fez carne, né? Ele revela todo o caminho, tudo que a gente tem que fazer para ser santo novamente. Tanto que ele diz, olha, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu vim levá-las à perfeição. Por quê? Porque estava algo já, tipo, deturpado. Estava um legalismo federal, né? A ponto que, tipo assim, o essencial, que era a caridade, o amor, né? Ou sem esperar nada em troca, né? O amor ágape, estava virando um legalismo, né? Ó, não pode ligar a luz porque senão você vai se contaminar, aí você tem que oferecer sacrifícios a Deus. Tá ficando algo inviável, entende? Tá ficando muito pesado. E aí nem os fariseus estavam fazendo isso, tanto que Jesus vai condená-los, né, em relação a isso. Mas aí, enfim, Jesus ele deixa a vida muito mais leve e fala, olha, obedeça os 10 mandamentos, né? Procure a união comigo, comigo, né? Que é o Deus, e amem. E amem. Amem a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, basicamente, vivendo esse mecanismo, né? De procurar servir ao próximo, amar ao próximo, com dificuldade sim e com prudência. Tá? Com prudência, porque tem aqueles que vão querer abusar, querer se aproveitar da nossa benevolência. E aí a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter prudência. Não é tão interessante a gente chegar perto daquelas pessoas que querem só se aproveitar da gente. Ser cristão não é ser otário, tá? Coloque isso na cabeça. Ser cristão não é ser besta. Não é deixar os outros se aproveitarem, dançarem em cima da gente, não, tá? Bora deixar isso muito claro. É amar, é querer o bem do próximo, mas não é ser otário, é ser prudência. É ter prudência, tá? Ah, beleza. E aí Jesus nos revela tudo quanto tal.
Só que, para imitar Jesus, a gente tem alguns desafios, né? São Paulo vai dizer, por exemplo, em suas cartas, completa em mim o que falta no sacrifício de Cristo. Ah, só olha, pô, o que é que falta no sacrifício de Cristo? Aí você imagina uma pessoa com câncer, por exemplo, né? Uma pessoa com câncer, ela sofre uma realidade que Cristo não sofreu, né? Faz quimioterapia, radioterapia e tudo mais. Cristo não sofreu isso. Então, completo em mim o que falta no sacrifício de Cristo. Uno os meus sacrifícios, os meus sofrimentos com o sacrifício de Cristo. Da mesma forma, Deus não foi casado. Jesus não se casou, né? Então, há uma realidade, por exemplo, como é que a gente vai imitar Jesus nos desafios do matrimônio? Entende? Para facilitar nossa vida também nesse sentido, Deus mandou santos. Ele agraciou pessoas, né, para mostrar ao mundo, olha, imitando essas pessoas, vocês vão me imitar. Tá? E qual a melhor pessoa para a gente imitar? A pessoa da Virgem Maria. Tá? Por quê? Porque ela foi casada, foi mãe de Deus, imaculada, a criatura mais perfeita do mundo. Tá? Ninguém vai ser igual a ela. Tá? Então, ela, quanto tal, é a pessoa melhor para a gente imitar. Ah, mas posso ter dificuldade em chegar na Virgem Maria. Pô, não se preocupa, tem outros milhares de santos aí, graças a Deus que existem, que venham mais, né? Que a gente pode conhecer e imitar. E imitando-os, nós iremos imitar Jesus Cristo. Tá? Então, quando a igreja ele vira para um santo, canoniza um santo, por exemplo, agora Carlos Acutis, né? São Carlos Acutis, basicamente eles falam: olha, jovens, vocês imitando Carlos, vocês se tornarão santos. Porque ele percorreu esse caminho e conseguiu sucesso, se tornou santo. Então, se vocês percorrerem esse mesmo caminho, vocês serão santos. Porém, como eu disse, a pessoa da Virgem Maria tem essa particularidade. Porque foi por ela o caminho que Deus escolheu para vir ao mundo, né? E é por ela que ele quer que a gente vá a ele. Então, sendo assim, a melhor devoção que existe é aquela que nos faz cumprir esse propósito de união com Deus, tá? A melhor devoção que existe, a melhor consagração que existe a Jesus é aquela que nos faz melhor imitá-lo, tá? De voltar a essa santidade que nós perdemos com o pecado, tá? Então, imitando a Virgem Maria, sendo devoto dela, nós melhor alcançamos esse objetivo. Ou seja, teremos mais sucesso em sermos santos e, consequentemente, sermos salvos. Tá? Isso também no processo, né? Nos pormenores, isso inclui também o arrependimento dos nossos próprios pecados e a confissão deles, enfim, etc. E a melhora, né? Não voltar a pecar. Tá? E é por isso que quanto mais nós imitarmos a Virgem Maria, mais imitaremos Jesus e seremos perfeitos, tá? Quanto mais consagrados à Virgem Maria, mais seremos consagrados a Jesus. E é por isso que São Luís ele vai dizer, nesse ponto aqui, ó. Por essa razão, a perfeita consagração a Jesus não é outra coisa senão uma consagração perfeita e total de si mesmo à Santíssima Virgem Maria, tá? É um pouco daquela parada que eu falei. Olha, não existe um protestante, por exemplo, que fala: olha, eu não vou imitar a Virgem Maria porque eu já posso imitar Jesus. Beleza, cara, você pode imitar Jesus. Só que o que você não sabe é que imitando Jesus, você inevitavelmente vai imitar Maria. Inevitavelmente você vai imitar Maria, tá? Da mesma forma, se você imitar Maria, inevitavelmente você vai imitar Jesus, tá? Não existe essa dicotomia, né? Só pode isso ou aquilo, né? Não, pera lá. Não é isso. Você tem uma simbiose aqui, entende? Então tem que ter essa atenção aqui, beleza? Mas vamos lá. E aí, ele vai explicar aqui no ponto 120, tá? Porque, sim, perdão. Fala também da natureza da consagração à Virgem Maria, a relação com o batismo, tá? Porque o que acontece nessa consagração é a nossa reafirmação de modo perfeito dos votos batismais. Tá? Uma vez batizados, nós participamos da filiação divina de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Tá?
nós renunciamos Satanás e suas pompas e professamos o credo da Igreja de Cristo, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, em Deus Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, tá? Os 8 artigos do credo a gente professa no batismo. E esses votos, essas promessas, nós renovamos, dessa vez com as nossas próprias palavras, pelo menos na maior parte dos casos, né? Na crisma, onde nós também somos chamados à missionariedade. Nós somos enviados agora com os dons do Espírito Santo que nos guia, nos capacita, nos orienta, tá? Com suas graças, benevolências, à missionariedade. Ou seja, no batismo é como se o foco fosse a nossa própria conversão. A gente melhorando, conhecendo a nossa fé, por isso que a gente faz a primeira comunhão, recebe a catequese, tá? E a gente vai meio que se convertendo. Na crisma, a gente é chamado a evangelizar. E outra, evangelizando a gente também se converte. Então, a gente tem uma responsabilidade maior com a crisma. Nós somos chamados à missão, tá bom? Esse é um ponto interessante a se destacar. E aí, esses votos batismais justamente rejeitar Satanás e suas pompas, tá? Tanto que o padre vai falar, renuncia Satanás, aí todo mundo, renuncio, renuncia, não sei lá o que, renuncio, são 3 vezes, né? Não vou lembrar a fórmula. Da mesma forma ele vai falar, credes em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na Igreja Católica, lá, 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 e todo mundo, creio, né? Eu não vou lembrar a fórmula aqui, tá? Mas nesse momento aí que a gente faz esses votos batismais, tá? E aí a consagração nada mais é do que justamente a gente destacar, olha, eu renuncio Satanás e suas pompas, afinal, eu sou a descendência da Virgem Maria e não da serpente, tá? E eu creio na Santa Igreja que é de Cristo e, consequentemente, eu sou fiel à doutrina de Jesus Cristo, tá? Então, nada mais é do que essa perfeita renovação, consagração a essas intenções, tá? A essa vida, nessa busca dessa santidade. Beleza? E aí, São Luís vai dizer: toda nossa perfeição consiste em sermos conformes Jesus Cristo, estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita dentre todas as devoções é, sem sombra de dúvida, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria dentre todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo, disso resulta que a devoção que melhor consagra e confirma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que à proporção que uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Por essa razão, a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra coisa senão uma consagração perfeita e total de si mesmo à Santíssima Virgem. E é essa a devoção que proclamo, a qual também se pode considerar uma perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo, tá? Eu meio que só esmiucei o que ele falou aqui, tá, gente? No ponto 120. E aí, se a natureza dessa devoção consiste em nos entregarmos inteiramente à Virgem Maria, né? A gente já viu no capítulo passado, se eu não me engano, né? Se essa consagração ela consiste em nos entregarmos integralmente à Virgem Maria, é preciso entregar à Virgem Maria essas 4 coisas, tá? A primeira é o nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, tá? Nosso corpo, nossa alma, com todas as suas potências, as potências seria a razão e a vontade, tá? Então, a gente entrega nossos sentidos, nossos olhares, ouvidos, nossa boca, né? Nosso tato, todos os nossos sentidos, né? O que nós estamos escutando, as músicas que nós escutamos, está sendo boas, né? Os reels, né? Os shorts do YouTube, o que a gente está escutando, o que a gente está assistindo, é bom? Porque, olha, nós entregamos nosso corpo a Deus pela Virgem Maria, tá? Como está essa questão? Da mesma forma, nós entregamos nossa alma com todas as suas potências, com a nossa vontade, com a nossa razão, né? Ah, beber um copinho d'água aqui, peraí. Com a razão e sua vontade. Então, quais são as vontades que nós estamos alimentando, né? Quais são os pensamentos que nós estamos alimentando, tá?
Então, mas eu tenho um toque. Pô, aí já não é você. Você pode ficar em paz, tá, gente? Porque questões psicológicas, isso é importante falar, tá? Uma pessoa, ela não peca se ela tiver problemas psicológicos a depender da ocasião, claro, né? Porque isso muitas vezes não isenta a pessoa de livre-arbítrio. Mas há situações, por exemplo, o toque, onde a pessoa ela tem pensamentos intrusivos, né, invasivos com bastante força até, né? E aquela pessoa chega no momento, e aquilo de forma constante, tá? Sabe aquele pensamento tipo assim, pô, deixa eu pular aqui na ponte do nada, entende? Deixa eu chutar um idoso. É tipo esses pensamentos. Só que isso não é a pessoa, é um pensamento invasivo, entende? E aquilo não responde à vontade e à razão daquela pessoa. Existe sim a possibilidade daquilo mover a vontade, mas a vontade ela é cega, entende? Então, mesmo assim, não é aquela pessoa. Aquela pessoa ela não consegue pecar por estar sendo forçada, entende? Não existe livre-arbítrio aqui, porque ela já está condicionada àquilo, aquele por um distúrbio psicológico, aquela pessoa ela não consegue ter ah, o livre-arbítrio de decidir, entende? E se aquela pessoa não consegue ter o livre-arbítrio para decidir, né? Ela não peca. Como é que uma pessoa consegue pecar forçadamente? Isso não existe, tá? Então, ela tem ou uma atenuação do pecado, ou até mesmo esse pecado não existe, beleza? Essa pessoa pode confessar esse pecado? Pode, não tem problema algum. Ela fala, ó, padre, por descargo de consciência, eu não sei se eu pequei ou não, mas por descargo de consciência eu prefiro confessar. Que o pecado foi o seguinte, foi esse e foram tantas vezes. Pronto, tá? Você pode falar isso na confissão, sem estresse nenhum. Que aí, mesmo que não tenha sido pecado, você pelo menos fica com a cabeça leve, fica com a mente leve, né? Tipo, não ficar com aquele cargo de consciência, tá? Você ficar em paz, beleza? A terceira coisa que nós entregamos, além do nosso corpo e da nossa alma, são os bens exteriores, chamados pelo nome de fortuna, presentes e vindouros. Então nós entregamos ali as nossas riquezas, o nosso salário, o nosso dinheiro, as nossas joias, todo o nosso celular, todos os nossos bens nós entregamos à Virgem Maria. E por favor, a Virgem Maria ela não vai, tipo assim, agora gaste tudo, né? E dê aos pobres, né? Pode acontecer, pode, mas assim, para uma pessoa que, por exemplo, ela acabou de iniciar a sua vida laboral, né, de trabalho, né? Ela não vai falar assim, ó, venda tudo, entregue tua casa, vire morador de rua pelo próximo, né? Não vai acontecer isso, tá? O que pode acontecer é a Virgem Maria, olha, esses R$ 5 que você tem a mais, vá lá, compre uma coisinha para um morador de rua, né? Essa roupa que você não usa mais, ou faça uma doação, tá? A Virgem Maria não é tirana, gente, tá? Não pense que a Virgem Maria, que Deus, ele vai falar, pronto, agora que você tem uma casa, tem um carro, venda tudo, se lasque agora. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, tá, gente? Não vai acontecer, tá? Ah, só pelo fato da gente. O que pode acontecer também é um incentivo da gente dar como é o nome? O dízimo, tá? Que são os 10%. E que no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, não é obrigatório, tá? Se você quiser dar R$ 2 ali na igreja, no ofertório, já está ótimo. Fica a critério, a critério próprio, tá? Ah, porque também a Virgem Maria não vai pedir nada contra o que a igreja já falou, tá, gente? Não vai falar nada contra. Inclusive, se tiver uma revelação particular que fale ao contrário ao que a igreja ensina, a igreja fala, olha, essa devoção, ó, fica tem, não tem nada a ver não. Pode ser, inclusive pode ser Satanás, tá? Satanás pode aparecer na pessoa da Virgem Maria. Tá? Já aconteceu, já tem relatos de santos místicos que tiveram essa perspectiva, né? Pensaram que era a Virgem Maria aparecendo para ela e quando foi ver, era Satanás travestido, né? De Maria. Ou de Jesus também. O bicho é astuto, né? Pois é. Então, por exemplo, agora eu tô sendo formado, tô fazendo um curso ali na faculdade. No futuro, né, eu vou ganhar um dinheirinho. Eu consagro toda essa riqueza à Virgem Maria. Mãe, como tu queres que eu administre minhas riquezas? E seja conforme a tua vontade.
E eu sei que essa vontade vai ser boa. Eu sei que essa vontade vai fazer bem para mim. Vai fazer bem para os meus. Então, não vai fugir da, da, das boas intenções que existem em mim. Entende? E boas intenções eu digo boas de fato, em essência. Porque pode ter gente que fala assim, não, minha intenção também é boa, mas quando a gente for analisar de fora, assim, de fato não é boa. Então tem que ter cuidado com isso daí também. A questão é que nós consagramos, nós entregamos todos os nossos bens exteriores, mas também interiores, espirituais à Virgem Maria. E aqui é interessante, porque nos termos de bens interiores espirituais, eles vão constituir por méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras. E aqui ele vai fazer uma distinção muito interessante, tá? Mas antes, deixa eu ler essa partezinha aqui rapidinho. Né? Em duas palavras, tudo aquilo que possuímos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo aquilo que poderemos possuir no futuro na ordem da natureza, da graça ou da glória, de maneira irrestrita, sem restrito de um centavo, de um fio de cabelo, da mais ínfima boa ação por toda a eternidade, sem a pretensão ou esperar de receber outra recompensa por sua oferenda e seu serviço, senão a honra de pertencer a Jesus Cristo por meio dela. Ainda que essa amável mãe não fosse, quando na verdade sempre é, a mais plena de liberalidade e reconhecimento dentre todas as criaturas. Então, para entender isso daqui melhor, existem valores meritórios, impetratórios, tá? E satisfatórios. Deixa eu ver se está nessa parte aqui, peraí. Tá, antes, a gente deve entregar tudo na ordem da graça natural, tá? Então, se a gente receber algum mérito, nós entregamos à Virgem Maria. Se nós fazemos uma boa ação e nessa boa ação, por uma realidade de justiça, existe um mérito, nós entregamos à Virgem Maria. Se lucramos uma indulgência plenária, nós entregamos à Virgem Maria. Se padecemos, fazemos alguma penitência, nós pegamos o valor dessa obra e nós entregamos à Virgem Maria. Só nesse sentido, tá? Afinal, a gente entra no âmbito da meritocracia, tá? Ah, acho que é meritocracia o nome. Receber por mérito, né? É um poder pelo mérito, né? Nós ganhamos, por uma realidade de justiça, um certo poder, um certo bem, entende? Pelos nossos méritos. Mas aí a gente lembra daquilo que São Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, né? O que tu tens que não tenhas recebido, né? O Espírito Santo que nos impele, o Espírito Santo que nos cativa, que nos orienta, que nos capacita, que nos entrega as oportunidades para obter esses bens. Então, o que nós temos, afinal, que não foi dado por Deus a nós? Tá? Por outro lado, a gente entra numa dicotomia, né? Numa dicotomia? Enfim. A gente pode pensar, pô, foi Deus que deu tudo pra gente? Ah, perdão, peraí. Tá. Se foi Deus que nos concedeu tudo, onde entra o nosso ato, né? Onde entra a nossa ação, já que foi Deus que nos concedeu? E a resposta é simples. É a ação de Deus que concorre com a ação do homem, tá? A graça de Deus, ela age mais de acordo com a liberdade humana. Por exemplo, Deus nos chama a missionariedade, tá? Deus fala, olha, vá, que teus irmãos estão precisando de ti nessa missão. Aí você, beleza, eu vou. Quando você diz eu vou, você entregou a tua liberdade. Você consentiu com esse pedido, entende? E aí Deus te agracia, te capacita, te orienta, né? A esse fim, para que essa obra seja realizada. Então, a graça de Deus que entrega os nossos bens, ela concorre com a nossa liberdade em usar esses bens. Entende? Então, porque assim, se a gente disser que tudo foi somente Deus e nada da gente, então a gente vai dizer que Deus tem os seus predestinados, inclusive no âmbito da salvação. Tá? Isso não é verdade, porque todos nós somos chamados igualmente a sermos santos. Tá? E Deus quer que todos se salvem, incluindo dando os meios necessários para todos os homens para que isso aconteça. Tá? Então,
é como se a gente olhasse para aquela pessoa super rica, super bem, etc. E falasse assim, pronto, agora me lascou, né? Porque eu tô aqui todo lascado, tô aqui todo ruim, e aquela pessoa tá toda boa. Deus tem uma predileção por ela e não por mim. Entende? Deus quer mais que aquela pessoa se salve do que eu. Entende? Isso não é verdade. Por outro lado, se nós falarmos que só nossa ação serve, então nós falamos que Deus não faz nada, que Deus ou não existe, ou não se interessa por nós, ou enfim, né, não pode fazer nada. E essas coisas não são verdades. Então a graça de Deus nos chama e fala assim: olha, filho, faça tal coisa, administre dessa maneira. Vai ser o melhor para entrar em harmonia os eventos da vida, né? E aí você fala, beleza, vai ser isso. Aí você coloca a sua liberdade à disposição. Mas você também pode falar não. Você pode simplesmente falar não. Você tem um livre-arbítrio. Né? Deus respeita esse livre-arbítrio. Então, enfim. Então, sendo assim, Deus agracia o homem, tá, para os seus desígnios, mas vai depender do homem corresponder ou não o chamado de Deus. Tá? E assim a história da humanidade vai acontecendo. E aí, como eu disse, os bens exteriores, os méritos, ele tem um valor satisfatório, impetratório, é assim que fala, impetratório, isso, e o valor satisfatório, meritório e impetratório. O valor satisfatório de um bem da gente é aquele que tem o poder de diminuir a pena temporal, tá? Lembremos-nos que quando nós pecamos, nós temos o mal da culpa e o mal da pena, né? Se a gente rouba uma empresa, por exemplo, a gente pode se arrepender depois e entregar, devolver esse dinheiro à empresa. Só que tem um período que essa pessoa ela teve um prejuízo sem esse dinheiro, né? Sei lá, ela ia investir, ela ia ressarcir ali algum prejuízo e ela não tem esse dinheiro porque foi roubado. Ou seja, causou prejuízo. Então, mesmo que a gente entregue 100% daquilo que a gente roubou, a gente tem que entregar um pouco a mais por conta da nossa má ação, né? Existe por uma realidade de justiça, a gente tem que entregar isso. E aí a gente tem uma pena. Essa pena é o que as almas pagam no purgatório, tá? Elas já vão para o céu, só que antes de ir para o céu, elas pagam essa pena. E a gente paga essa pena tanto lá no purgatório como aqui na Terra através de indulgências parciais ou plenárias, tá? Essas indulgências podem ser somente para nós, nossa pessoa, ou para aquela alma que faleceu, tá? Esse é o ponto. Ah, então, sofrer com paciência e resignação tem valor satisfatório, pois pode diminuir nosso tempo no purgatório. E esse valor nós entregamos à Virgem Maria. Então, lucramos uma indulgência? Maria, é teu. Entregue a quem a senhora achar mais pertinente. Tá? E outra, Maria tem, por ser plenamente graciada, ela pode multiplicar essas indulgências e entregar para várias pessoas. Então, uma indulgência vira várias. Tá? E retira várias almas do purgatório. Esse é o valor satisfatório. Lembrando que o conceito de justiça que eu estou utilizando aqui é o conceito de São Tomás de Aquino, tá? Dar a alguém aquilo que lhe é devido, tá? É essa definição de justiça que eu estou empregando aqui. Então, quando nós lucramos uma indulgência plenária por um valor de justiça, e também de graça de Deus, né? Que Deus nos agracia, ele deu esse meio para nós merecemos ter nossas penas temporais apagadas. É como se nós ganhássemos um salário e tivéssemos dinheiro para pagar a nossa dívida. Mas nós entregamos esse dinheiro à Virgem Maria. Em analogia a isso, tá? Valor satisfatório. A gente satisfaz nossas penas temporais. Já o valor meritório é aquele valor, a nossa atitude que tem um valor que é digno dos céus, da glória. É uma ação nossa que imita a ação de Deus. Entende? A ação de Jesus. Beleza? Que é Deus. Então, é aquela atitude que você fala, pô, essa daqui é própria dos santos. Entende? E aí você merece, por uma realidade de justiça, você merece, entre aspas, o céu. Não é que a gente pode dizer que nós merecemos o céu. Tipo assim, olha Deus, eu fiz tal coisa, agora eu mereço o céu. Isso não existe, tá? Mas é no sentido de, tipo assim, olha, não faz sentido você que foi santo aqui na terra até o último instante de sua vida ir pro inferno. Entende? Porque você amou ao próximo como a si mesmo, porque você deu toda a honra e toda a glória a Deus, pela Virgem Maria na nossa ocasião.
tá? Então, é aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 25 do versículo 21. No versículo 21. Servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito, tá? Então, Deus vendo nossas ações, por uma realidade de justiça, ele concede, é como se ele permitisse, falasse, pronto, você essa atitude que você tem, você merece o céu, tá? Você está a- agindo conforme um cidadão da Jerusalém Celeste, entende? Então, é a própria ação dos santos. E aí, por exemplo, são os atos de caridade, né? Dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, né? Roupa aos nus, etc. Atos de adoração, né? De contrição, etc. A gente também entrega esse valor meritório para a Virgem Maria. Então, valor satisfatório, aquele valor que satisfaz, que paga as nossas penas temporais. O valor meritório, que é aquele valor que, pô, é próprio dos santos. É o valor da caridade. Por uma realidade de justiça, nós merecemos o céu, tá? Vou colocar entre aspas isso. E por fim, o valor impetratório, que é aquela atitude que tu não faz para si, mas para o bem de alguém ou para uma intenção específica. É quando nós fazemos um jejum por uma intenção. É quando nós rezamos pela conversão de alguém. Ah, é como se nós tivéssemos um dinheiro e a gente aplicasse a outro, para pagar a dívida do outro, para que o outro ele saia dessas dívidas, né? E aí, esse valor também a gente entrega à Virgem Maria, porque ela pode aumentar e pode direcionar a pessoas que necessitam mais, tá? Então, na consagração nós entregamos tudo à Virgem Maria, tá? A Nossa Senhora. Todos os nossos méritos falados, ah, feitos tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, tá? Para que a Virgem Maria ela direcione para onde ela bem quiser. A primeira coisa que ela faz ao receber esses méritos é multiplicar o seu valor, tá? Porque ela recebe e a pessoa da Virgem Maria intrinsecamente ela é a criatura mais perfeita, então é como se ela fosse dela. E se é dela, ela só pelo fato dela ser a Virgem Maria aumenta esse valor, tá? A segunda coisa é purificar esses méritos, porque esses méritos pode ter imperfeições, pode estar a pessoa em estado de pecado mortal, e aí dizem que a pessoa nem recebe mérito quando está em estado de pecado mortal, né? Mas pode estar com pecados veniais ali, por exemplo, aí diminui o valor. Pode estar manchado, né, por essa questão. Pode ter a maldade humana também enraizada ainda, os vícios capitais nessa pessoa, ou a própria imperfeição do ato, né? A pessoa está rezando ali, mas está completamente pensando em outra coisa. E a terceiro fato que ela faz é que ela mistura os nossos méritos com os méritos dela, né? Onde a grandiosidade se mistura com a nossa pequenez. Assim, a boa obra que nós fazemos, né, que poderia converter uma pessoa, ela ganha potência para converter milhares de pessoas. O pessoal vai acabar a chamada aqui. Eu vou mandar o outro link aqui rapidinho, tá? Segurem aí. Pronto, voltamos. Ah, e aí é um pouco, só para complementar, é aquilo que a Virgem Maria vai dizer na, na sua aparição em Fátima, né? Ela vai falar: muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique, quem sacrifique e se ofereça por elas. Então aqui seria o valor impetratório, aquela que nós rezamos, fazemos as atitudes, né, os atos para a conversão do outro. Tá? E a gente entrega esses bens também para ela, esse mérito que existe por trás. Tá? Nós entregamos então com isso, nós nos oferecemos a Jesus e a Maria pela salvação das almas e por isso salvaremos muito mais do que salvaremos sem a consagração. Então, nós entregamos no ato da consagração. A natureza dessa consagração consiste, esse capítulo é sobre a natureza da consagração Nossa Senhora, né? A natureza dessa consagração, ela consiste em nos entregarmos integralmente nesses pontos que nós acabamos de falar, à pessoa de Jesus através da Virgem Maria, tá? Em analogia, é como se nós entregássemos, nós tivéssemos um pé de maçã, esqueci, uma macieira que fala? Enfim, um pé de maçã, né? A gente pega essa maçã do pé e a gente fala, pô, bora entregar pro rei.
A gente vai lá e entrega, né? É capaz do rei nem sequer aceitar, porque vai ter um bichinho ali, né? Pode estar meio feinha, meio murcha, né? Porém, quando a gente entrega a Virgem Maria, é como se a Virgem Maria ela colocasse numa bandeja, ela lavasse, né? Adornasse em ouro, né? E entregasse ao rei. E aí é muito mais fácil o rei aceitar, né? Por analogia, a gente pode dizer isso. Tá? Então, lembrando, a natureza dessa consagração, ela consiste em nos entregarmos integralmente à Virgem Maria. O nosso corpo, com seus membros e os seus sentidos, a nossa alma, com as suas potências, a razão e a vontade, nossos bens exteriores, presentes e futuros, e passados também, tá? Todos os nossos bens, nossa riqueza, tá? E também os nossos bens interiores, os nossos méritos satisfatórios para pagar pena temporal, tá? Os nossos méritos meritórios, né? O valor meritório, o valor satisfatório, o valor meritório das nossas ações, que será aquele atitude dos santos, né, que merecem a glória celeste, né? E o valor impetratório, que já é aquele voltado para o outro, né, para a conversão do outro, beleza? Nós entregamos tudo à pessoa da Virgem Maria, beleza? E a Virgem Maria vai entregar, vai aplicar esses bens conforme ela melhor considere. E lembrando que a Virgem Maria não quer mal da gente, ela não quer a nossa mazela. E vai vir algumas objeções. Por exemplo, rapaz, se eu estou entregando as indulgências à pessoa da Virgem Maria, então eu vou me lascar quando eu morrer. Porque eu vou passar uma eternidade lá no purgatório. Porque as indulgências que eu aplicar para mim, eu apliquei a outra. E agora? Né? Entreguei a Virgem Maria. E agora? Como eu fico? E aí, São Luís vai responder, mas só lá no final. A partir desse ponto, é só leitura, tá, gente? Não tem muito para onde ir, não. Olha o que São Luís vai dizer. Aqui, deve-se, do ponto 122 adiante, aqui deve-se observar a existência de duas coisas nas boas obras por nós realizadas, quais sejam a satisfação e o mérito, ou seja, o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra é uma boa ação que consiste em satisfazer ao castigo devido ao pecado, ou em obter alguma nova graça. Nós rezamos por uma intenção, por exemplo. O valor meritório ou mérito é uma boa ação que consiste em merecer a graça e a glória eterna. Ora, nessa consagração de nosso próprio eu à Santíssima Virgem, nós oferecemos a ela todo o valor satisfatório, impetratório e meritório. De outro modo, pelas satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras, oferecemos a ela nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, não para transmiti-los a outros, pois nosso mérito, graça e virtude são, falando em sentido próprio, incomunicáveis e somente Jesus Cristo, fazendo-se nosso resgate diante do Pai, pode nos comunicar seus méritos. Mas serve sim para conservá-los, aumentá-los e enchê-los de beleza em nós, como diremos ainda. Lá no próximo capítulo, tá, gente? Capítulo 5. Damos a ela nossas satisfações para que ela as comunique a quem bem entender e para a maior glória de Deus. E daí se segue que essa consagração permite dar a Jesus da maneira mais perfeita, porquanto seja pelas mãos de Maria. Tudo o que é possível lhe dar, e muito mais do que com auxílio de outras devoções, mediante as quais damos a ele uma parcela de nosso tempo, uma parcela de nossas boas obras, ou uma parcela de nossas satisfações e modificações. Então, enquanto outras devoções elas dão parcelas, né, nós entregamos tudo, totalmente, o total, à pessoa de Deus através da Virgem Maria. Por essa razão, por essa devoção, tudo é dado e consagrado, inclusive o direito de dispor dos próprios bens interiores e as satisfações que se obtêm pelas próprias boas obras dia após dia. Isso, aliás, não se faz em nenhuma ordem religiosa. Nas ordens religiosas são confiados a Deus os bens materiais pelo voto da pobreza, os bens corpóreos pelo voto da castidade, a própria vontade pelo voto da obediência, e algumas vezes a liberdade do corpo pelo voto de enclausuramento. Contudo, não se dá a ele a própria liberdade, ou o direito de dispor do valor das próprias boas obras,
e não se despoja tanto quanto possível daquilo que o homem cristão possui de mais caro e de mais precioso, que são seus méritos e satisfações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, segue-se que uma pessoa que de livre e espontânea vontade se consagrou e se sacrificou a Jesus por Maria, não pode mais fazer o que bem entender do valor de nenhum de seus bons atos. Tudo o que ela sofre, tudo o que ela pensa, diz e faz de bom pertence a Maria, a fim de que ela disponha de tudo isso segundo a vontade de seu Filho, e para sua maior glória, sem que, contudo, essa dependência seja de modo nenhum prejudicial às obrigações do Estado em que se está atualmente, e no qual se poderá estar por vir. Ou seja, se nós nos casamos, estamos ali recém-casados, virá um filho, temos que sustentar uma casa, temos que sustentar a nossa saúde, né? Coisa do gênero. Maria, ela não vai tirar dessa realidade para colocar em outra, tá? Ela vai glorificar Deus, né? E converter a santificar as almas com nossos bens, mas também não vai ser prejudicial essa questão às nossas obrigações e ao nosso estado que nós estamos, tá? Então tudo que nós temos vai continuar, tá? Vamos ter nosso dinheirinho para pagar nosso aluguel, nossa energia, nossa água, tá? Os remédios que possamos vir a necessitar, tá? Vamos ter tudo aquilo necessário para sobreviver e viver bem, tá? E aqui ele fala, referimos-nos aqui, por exemplo, às obrigações de um presbítero, que por força de seu ofício ou por algum outro motivo deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Eucaristia a um particular, uma vez que só é possível fazer essa oferenda segundo a ordem de Deus e os deveres de seu estado de vida. Ou seja, um sacerdote que ele vai aplicar o valor da Santa Missa a uma alma ou a uma intenção. A obrigação dele é essa. Então, isso não vai fugir ali de entregar tudo a Maria, entende? Tipo, a gente consegue viver isso sem ter algum estresse, tá? Segue-se que a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus, como sendo o modo perfeito que Jesus escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele. E a nosso Senhor como a nosso fim último, a quem devemos tudo que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. Tá? E aí que ele já fala sobre uma perfeita renovação dos votos do batismo. Só talvez não tenha uma... Ah, tem uma observação antes, espera aí. No ofertório da missa, se nós não podemos entregar um dinheirinho, né? Por N motivos, né? Uma deles é uma vida financeira um pouco complicada. No momento da missa, nós podemos entregar nossos bens e nossos méritos, né? Através de algumas pequenas orações, tá? Por exemplo, até deixar anotado aqui, peraí. Sou todo vosso, ó Deus, e tudo que possuo é vosso. Tudo que sou e tenho, entrego-vos pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. É uma forma da gente entregar tudo que somos e temos a Deus no momento do ofertório através da Virgem Maria. É como se nós estivéssemos no banco, entregássemos nossos bens semanais à Virgem Maria e a Virgem Maria levasse nossos bens ao altar, tá? Numa visão espiritual, podemos dizer isso, tá? E também no fim do dia, nas orações da noite, antes de dormir, né? Nós podemos rezar. Sou todo vosso, ó Virgem Maria, e tudo que possuo é vosso. Entrego em vossas mãos imaculadas tudo que sou e tenho. E aí, a partir daqui a gente pode fazer nossos pedidos, né? Porém, peço, mãe, que se for da tua vontade, que é a mesma vontade de Deus, tá? Não tem nada de errado, que olheis para as minhas intenções, que seriam tal intenção, tá? Então você entrega tudo à Virgem Maria, incluindo os seus pedidos, as suas intenções. Olha, mãe, eu entrego tudo que sou e tenho a ti, para que apliques bem como quiserdes, a quem quiserdes, quando quiserdes. Porém, se me permites pedir também, entrego as minhas intenções, que seriam essa e essa, tá? Inclusive, eu já recomendo vocês fazerem isso desde agora, tá? Desde agora. Hoje é sábado, né? Amanhã, no domingo, na missa que vocês forem participar,
no momento do ofertório, entregue, se vocês tiverem o ofertório para entregar o dinheiro, entreguem. Mas também entreguem os seus bens materiais, seus bens interiores, tá? E você pode fazer essa oração, olha, eu sou todo vosso, né? Etc, etc. Né? E também, à noite, antes de dormir, em relação aos bens do dia que foram obtidos, né? Os valores meritórios, impetratórios, enfim, satisfatórios que foram conquistados durante o dia, você entrega à Virgem Maria à noite, tá? E a gente lembra aqui a grande verdade, a quarta grande verdade do capítulo 2, né? Do capítulo 5, ou era a quinta, enfim, que nós precisamos de uma tesoureira, né, para guardar os nossos bens materiais, nossos bens interiores também, porque é fácil o demônio, o mundo ou nós mesmos, né, perdermos nossos bens. Tá? Então a gente entrega a tesoureira das graças, que é a Virgem Maria. Tá? Entregamos tudo. Beleza? E aí, a partir daqui, São Luís ele vai falar dos votos batismais. Aqui, ele vai explicar perfeitamente essa questão. Tá? Uma perfeita renovação das promessas do batismo. Acima, eu disse que essa devoção poderia perfeitamente ser chamada de perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo, na medida em que todo cristão, antes de ser batizado, era escravo do demônio, uma vez que a ele pertencia. Ao ser batizado, e por seus próprios lábios ou pelos lábios de seu padrinho e de sua madrinha, ele renunciou solenemente a Satanás, as suas ciladas e obras, assumindo Jesus Cristo como seu mestre e seu supremo Senhor, com vistas a depender dele na condição de escravo de amor. Agora somos escravos de amor de Deus, escravos voluntários de Deus. Tá? É isso também que a presente devoção possibilita. Renunciar ao pecado, ao demônio, ao mundo e a si mesmo, como consta na fórmula da consagração, está lá no final desse livro, inclusive se vocês quiserem ver depois, para entregar-se inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria, sermos escravos de Jesus pela Virgem Maria. Então, essa é a renovação dos votos batismais, tá, gente? Aliás, há inclusive algo demais, pois quando se recebe o batismo, costuma-se falar pela boca de outros, a saber, o padrinho e a madrinha, de modo que a entrega de si a Jesus é feita pela mediação de um procurador. Todavia, nessa devoção é por si mesmo, de livre e espontânea vontade, com conhecimento de causa, que se concretiza essa autoentrega. No batismo, nós somos bebês, né, normalmente. Como é que a gente vai falar? A gente precisa do padrinho. E tudo bem, isso não tira o valor do batismo, tá, gente? Isso, inclusive, é um dever grave dos pais e padrinhos. Tá? Dos pais, principalmente, essencialmente dos pais. Tá? Que devem batizar os seus filhos na Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Porém, é feita pela boca de outro. Nessa consagração, assim como na crisma, nós renovamos essas promessas batismais. Porém, a diferença da crisma é que a gente faz pelas mãos da Virgem Maria. A depender do rito, pode-se pedir também ali o auxílio da Virgem Maria, etc, né? Mas aqui não foge da intenção da crisma, tá? E nem do batismo. No santo batismo, o neófito, aquele que vai receber o batismo, né? Não se dá a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa, nem confia a Jesus Cristo o valor de suas boas ações. Porém, por essa devoção, a pessoa se dá expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagra-lhe o valor de todas as suas ações. Mas Nicolas, no batismo tem a consagração a Nossa Senhora, né? Aquilo é uma consagração, sim, a Nossa Senhora, mas não é a mais perfeita. Não é mais perfeita como por N motivos que a gente já viu aqui, tá? São Tomás de Aquino afirma que os homens, no santo batismo, fazem o voto de renunciar ao diabo e às suas seduções, tá? Que vai ser o latim dele. E tal voto, de acordo com Santo Agostinho, é o maior e mais necessário. É também o que afirmam os canonistas. O voto principal é aquele que fazemos no batismo. Contudo, quem cumpre esse voto? Quem realiza fielmente as promessas do santo batismo? Não é certo que praticamente todos os cristãos adulteram a fidelidade que prometeram a Jesus Cristo ao serem batizados? Não pecamos, afinal de contas? Daqui é que vem esse desregramento universal, ou mesmo o esquecimento que se vive das promessas e dos compromissos do santo batismo, e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança firmado com Deus pela mediação de seus padrinhos e madrinhas, né?
Tem gente que nem esquece crisma, só ignora, né? E tem aqueles que se crismam e logo depois fogem da igreja, né? Nunca mais aparecem. Isso é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís o Piedoso, para remediar as desordens dos cristãos, que eram muitas, considerou que a principal causa dessa corrupção dos costumes vinha do esquecimento e da ignorância dos compromissos assumidos com o santo batismo, que muitos estavam vivendo. E ele não encontrou melhor meio para remediar tal grande mal do que levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. É por isso que todo ano, eu não vou lembrar a ocasião que a gente reza, ah, mas eu tenho a sensação que é lá na Semana Santa. Não vou recordar. Mas a gente faz a renovação dos votos batismais. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete das intenções desse Santo Concílio, exorta os párocos a fazer a mesma coisa e a levar seus paroquianos a relembrar de que foram consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo e estão ligados a Ele, como escravos a seu Redentor e Senhor. Estas são as obras a seu respeito. E aqui tem o seu latim, né? Que aí eu não vou saber falar. Deixemos quieto. Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos revelam que o melhor remédio para sanar os seus maus comportamentos, para sanar os maus comportamentos dos cristãos, é fazê-los rememorar os compromissos firmados por ocasião do seu batismo e renovar os votos que fizeram, não é, portanto, razoável que os mesmos sejam cumpridos no momento presente, de uma maneira perfeita, por meio desta devoção e consagração a Nosso Senhor pela mediação de sua Santa Mãe? Referi-me a uma maneira perfeita, porque para consagrar-se a Jesus Cristo de tal maneira, recorre-se ao meio mais perfeito, a Santíssima Virgem. Então, vejam só, o que ele fez aqui? Ele trouxe todo um repertório que fala sobre os votos batismais e a necessidade da gente renovar esses votos, tá? E ele mostra que a maneira melhor, mais perfeita da gente fazer é pelo meio mais perfeito, que é pela Virgem Maria. Já que a Virgem Maria é a criatura mais perfeita e está mais unida a Deus, tá? Do que qualquer outra criatura. E aí vem as respostas a certas objeções, tá? Mas antes, calma aí. Isso. Fica claro que a valorosa descendência da mulher lá do Gênesis, né? Que é Maria e a igreja, é quem vai combater a descendência de Satanás. Essa descendência que vai combater a descendência de Satanás são os consagrados a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Tá? Que mesmo recebido o batismo e confirmar seus votos no sacramento da crisma, reafirma novamente os seus votos batismais de modo também perfeito no ato da consagração. E é esse um dos motivos pelos quais o demônio tanto odeia quem se consagra e busca não deixar e ele busca não deixar os homens se consagrarem, tá? Isso não sei se vocês estão vivendo, tá? Mas eu vivi e eu já vi outras pessoas vivendo, tá? Outras pessoas que estavam fazendo curso que depois desistiram, tá? Foram dificuldades em se consagrarem. Muitas dessas dificuldades se deram justamente por ação diabólica, tá? Induções do demônio para atrapalhar a vida dessa pessoa, tá? E essas pessoas acabaram desistindo. E aqui, a partir desses 4 últimos pontos, São Luís ele respondendo algumas objeções, né? A primeira é que podem dizer que essa devoção a Maria, né? Esse zelo pela pessoa da Virgem Maria é algo novo, né? Porém, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, tá? Se a gente for ver, por exemplo, as catacumbas de Priscila, acho que fica na Turquia, não vou lembrar, mas as catacumbas de Priscila, a gente vai encontrar uma pintura nessa catacumba que representa Maria com o menino Jesus no colo. Então já existia representações da pessoa da Virgem Maria. Se eu não me engano, tem um São Miguel Arcanjo ali. O Arcanjo Gabriel, né? Perdão, Miguel Arcanjo não. Gabriel. O Arcanjo Gabriel, ele anunciando a pessoa da Virgem Maria. Tá? Ou seja, já existia ali uma reverência, uma
uma atenção voltada à pessoa da Virgem Maria. Até porque se não fosse, né, não teria necessidade, se a Virgem Maria não tivesse essa atenção à pessoa da Virgem Maria, ela não teria nem escrita ali, né, desenhada. E quando a gente vai ver a oração do Theotokos, acho que é assim o nome, né? Uma oração datada por volta de 250 depois de Cristo, durante a perseguição dos cristãos ali pelo Império Romano, não a Igreja Romana, tá? Muito protestante confunde isso, que é, pô, óbvio, né? Ah, lá fala: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, né? Santa Mãe de Deus, é daí que vem o Theotokos, ou seja, a, o entendimento de que a Virgem Maria é Mãe de Deus já vinha desse tempo, até mesmo antes. Aqui foi o primeiro relato, foi encontrado num papiro em grego, escrito em grego, tá? E vamos lembrar também que o primeiro dogma mariano, né, que é justamente a maternidade divina, né, a Virgem Maria Mãe de Deus segundo a carne, foi proclamado no ano de 431 depois de Cristo. E o segundo dogma mariano, né, da virgindade perpétua, foi proclamado no ano de 649 depois de Cristo. E por aí nós já tiramos que essa devoção à Virgem Maria, fora o relato dos santos padres, né, dos concílios, etc., durante todos os séculos, né, mostram essa devoção à Virgem Maria, essa reverência à pessoa da Virgem Maria, essa atenção, esse carinho, esse zelo pela pessoa da Virgem Maria. Então não é de agora. Essa devoção à Virgem Maria não é de agora, tá? Fora a oração do Santo Terço, né, que já, pô, remonta a, se eu não me engano, antes dos anos 1000 aí. Já tem um tempo bom, né? Então não é algo novo. Mas aí São Luís vai dizer: não é possível contra-argumentar que essa devoção seja nova ou dispensável. Ela não é nova, porquanto os concílios, os padres e vários autores antigos e novos falam dessa consagração ao Nosso Senhor ou renovação dos votos do Santo Batismo como algo muito praticado e a recomendam a todos os cristãos. Ela não é dispensável, porquanto a principal fonte das desordens e, por conseguinte, da perdição dos cristãos tem como ponto de partida o esquecimento e o pouco caso dessa de pôr essa prática, tá? Então, justamente esquecendo os votos batismais que o povo se desconverte, né? A, a segunda, a segunda objeção que o pessoal fala é a seguinte: se entregamos tudo a Nossa Senhora, então como fica a nossa vida e a vida daqueles que se dirigem às nossas orações? Já que nós entregamos tudo a ela, nós, entre aspas, né, essa objeção diz, nós ficamos meio que num vácuo, a gente fica perdido, a gente não ganha nada, né? É o que São Luís vai dizer. De forma magnânima, perfeita. É que vocês guardem no vosso coração esses três pontinhos aqui, ó. Principalmente esse 132 e o 133, tá? É essencial que vocês guardem isso. Muito essencial. Ele vai dizer: alguém pode dizer que essa devoção, ao nos fazer dar Nosso Senhor pelas mãos da Santíssima Virgem o valor de todas as nossas obras, boas obras, orações, esmolas e mortificações, nos deixa impossibilitados de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores, principalmente aqueles que faleceram, né? Minha resposta, ó, a resposta de São Luís, como é maravilhosa. Minha resposta a essa objeção é que, primeiramente, não se pode acreditar que nossos parentes, amigos ou benfeitores padeçam alguma consequência negativa do fato de nos termos devotado e consagrado irrestritamente ao serviço de nosso Senhor e sua Santa Mãe. Alegar isso seria um insulto ao poder e à bondade de Jesus e de Maria, que conhecem a melhor maneira de cuidar de nossos parentes, amigos e benfeitores com nosso pequeno rendimento espiritual ou com outros meios. Então, pensar que a Virgem Maria simplesmente vai abandonar pessoas que nós amamos, que são importantes para nós, é, como ele diz, um insulto ao poder e à bondade de Jesus e de Maria, tá? Deixa eu beber um gole d'água rapidão. Em segundo lugar, essa prática não nos impede de interceder pelos outros, quer pelos vivos, quer pelos mortos. Calma aí, entrou alguém? Ô, Chayane, tá com o microfone aberto. Valeu. Ah,
Não, tranquilo, de boa. Sem estresse. Ah, não nos impede de interceder pelos outros, quer pelos vivos, quer pelos mortos. Embora a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem, o que, ao contrário, nos levará a orar com ainda mais confiança. É assim, por exemplo, que uma pessoa rica, que desde toda a sua fortuna, perdão, a rica que desce toda a sua fortuna a um soberano, com o objetivo de honrá-lo ainda mais. Honraria com maior confiança a esse soberano que auxiliasse a um de seus amigos que estivesse em necessidade. Ou seja, se nos entregarmos todo a pessoa da Virgem Maria, é como se a gente falasse: pô, mãezinha, eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo, mãe. Tem como dar uma olhadinha por essa pessoa aqui, ó? Por essa pessoa que eu amo, né? Por esse meu amigo, por esse meu parente, né? Por essa alma que já faleceu, que eu tinha uma estima grande. Tem como dar uma olhadinha? Né? Já entreguei tudo, não tenho nada, né? É como se a gente fizesse esse draminha, né? E a gente reza com maior confiança de que a Maria vai, que a Virgem Maria e Deus vão olhar com carinho para essa nossa intenção, tá? Seria também do agrado desse soberano dar-lhe a ocasião de testemunhar seu reconhecimento para com uma pessoa que se despojou do que era seu para enriquecê-lo, que se empobreceu para honrá-lo. Deve-se dizer a mesma coisa de Nosso Senhor e da Santa Virgem, que jamais permitirão ser vencidos em reconhecimento. Então, é uma oportunidade de Deus nos dar um carinho, né? E a gente agradecê-lo, honrá-lo, né? E reconhecer essa benevolência de Deus, tá? Então, isso não, a gente pode rezar pelo outro, sim, e o outro não vai ser impactado negativamente pela nossa entrega. Não vai ficar um vácuo, eles não vão deixar de receber a, a, ações para sua conversão, por exemplo, ou para sua purificação no purgatório, entende? Aí a última objeção é um pouco engraçada, né? Se nós entregar, que é aquilo que eu já falei, né? Se nós nos entregarmos nossas penitências, indulgências à Virgem Maria, a gente vai passar uma eternidade no purgatório, né? Ah, e aí ele vai responder o seguinte: caso eu dê à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela disponha dele em benefício de quem entender, possivelmente será necessário que eu sofra por muito tempo no purgatório. Olha o que ele vai falar. Esse contra-argumento, que provém do amor próprio e da ignorância, ou seja, o foco somente em si, e da ignorância, porque não entende o mecanismo, quanto à liberalidade de Deus e de sua Santa Mãe, né, não se sustenta por si mesmo. Uma alma fervorosa e cheia de generosidade, que preza mais os interesses de Deus do que os próprios, que oferta a Deus tudo que possui, sem restrições, de modo a não poder nem mais nem menos do que aspirar à glória e ao reino de Jesus Cristo por sua Santa Mãe, e que se sacrifica inteiramente para alcançá-lo, essa alma generosa, que faz questão de frisar como um liberal, poderá ser punida no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada que as outras? Muito pelo contrário. É essa alma, como veremos logo mais, que Nosso Senhor e sua Santa Mãe manifestarão imensa liberalidade nesse mundo e no próximo, na ordem da natureza, da graça e da glória. Eu te pergunto, faz sentido uma pessoa que fez essa tamanha entrega, ela fica no purgatório? Faz sentido por uma realidade de justiça. Lembrando, entregar a alguém aquilo que lhe é devido. É justo entregar essa pessoa, passar uma eternidade no purgatório, visto toda a benevolência que ela teve para com o próximo, visto toda a entrega perfeita e integral a Deus e a Maria? Faz sentido? Não faz sentido. Entende? É justamente essa alma, ou como ele disse, que Deus e a Virgem Maria vão manifestar com imensa liberalidade, ou seja, intensidade, esse mundo e no próximo, tanto na ordem da natureza, né, quanto da graça e da glória. Ou seja, seremos santos já aqui na terra, no purgatório, se a gente passar, nem existe um mundo a gente nem sequer passar, tá? E da glória, lá no céu. Lembremos que o céu não é um plano 2D, tá? Fica todo mundo no mesmo nível.
né? Aquele santo que se converte desde o início de sua vida e vive a vida em santidade e morre em santidade, ele está num grau muito mais elevado do que aquele santo que morreu, que se converteu no último instante de sua vida. Óbvio, os dois venceram. Os dois zeraram a vida, alcançaram o objetivo que eram a se converter, né? Se unirem a Jesus, né? Mas um tem muito mais, merece muito mais glória do que o outro, tá? Por quê? Porque se uniu muito mais a Jesus. Jesus está muito mais presente no primeiro santo, que se converteu desde sua infância, do que aquele que se converteu no último instante da vida. E aí, como Deus, que emana toda a glória, está nesse santo desde da conversão, este vai emanar mais, e merecer mais glória do que o outro. Entende? Então, essa é a questão. E por fim, ele vai dizer: precisamos agora ver, do modo mais breve possível, as razões pelas quais essa devoção deve ser recomendada, os resultados maravilhosos que ela produz nas almas fiéis e as práticas dessa devoção. E aí já entramos no capítulo 5, onde a gente vai ver essas razões. Tá? São 8 razões, mas esse capítulo 5 ele vai ser dividido em duas partes, porque ele é muito longo. Tá? Ele tem, acho que 50 pontos. Ele é bem longo. Vai ser tipo o capítulo 1, a gente vai dividir em duas partes, tá? E assim a gente termina o capítulo 4, tá? E aí pode vir um questionamento que é o seguinte. Que ele fala as razões pelas quais essa devoção deve ser recomendada, porque nós devemos nos converter. Aí você se pergunta, mas o capítulo 1 já não disse isso? O capítulo 5 ele vai se diferenciar do capítulo 1 pelo seguinte motivo. O capítulo 1 ele ressaltava a necessidade que existia da gente se consagrar, o buraco espiritual que existia. E mostrava a importância da Virgem Maria em preencher esse buraco, em fazer esse link, né, entre Deus e homem. Né? Na potência que existe a Virgem Maria e nos ajudar a sermos santos. Tá? Então, ele mostrava uma necessidade espiritual que nós temos e mostra a importância da Virgem Maria. E por que nós nos consagramos a ela é importante. O que seria para preencher esse vazio espiritual. Já no quinto capítulo, né, ele vai ser mais voltado às razões específicas para nos consagrar, tá? É mais voltado ao convencimento. Tipo assim, beleza, agora que você já entendeu o vazio que você tem, tome aqui mais 8 motivos para você se converter, tá? E aí a gente vai ver isso nas duas próximas aulas, beleza? Dúvidas, perguntas, comentários? Shane acabou tendo que sair. Ela explicou aqui, mas depois perguntou a ela qualquer coisa. Viu? Mas então, perfeito, Enzo. Bora fazer uma pequena oraçãozinha aqui pra gente finalizar, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.